Porque ele tem características do nosso dia a dia. Um bom emprego. Homem de confiança do patrão. Ganhando bem. Só que só conhecia a Deus de ouvir falar. A palavra não existia na Babilônia. Então, de repente, Neemias diz assim: vem um parente e começa a falar de Jerusalém para ele. Chega e começa a falar das coisas de Deus para Neemias. E nasce um sentimento no coração de Neemias. Ele fica quebrantado pelos seus irmãos. E ele ouve dizer que a terra de Jerusalém, a terra dos seus antepassados, que sua mãe era crente, seu tio era crente, servia a Deus, está destruída. Não existe mais presença em Jerusalém. Pelo contrário, as fortalezas foram derrubadas, a terra estava na mão do inimigo. Então ele sente algo diferente no seu coração e ele vai quilômetros de distância. Ele sai do lugar onde ele estava e ele vai novamente 800 quilômetros de onde ele estava para chegar em Jerusalém. Daniel era diferente. Daniel era menino crente, família boa, um pouco diferente de José, porque Daniel era alguém que tinha propósito desde pequeno, no sentido de conhecer a palavra. Diz os historiadores que Daniel era extremamente conhecedor da Bíblia, desde pequeno. De uma família de pessoas íntegras, retas. Se olhasse para Daniel e falasse assim: cara, esse cara aí vai ser um pastor. Esse cara vai ser um pregador, ou algo tem, ele vai ensinar a palavra, ele é instruído. Não só isso, ele era um cara preparado. Daniel era um cara preparado. Ele e seus amigos, numa idade dos seus 13 anos, era extremamente sendo preparado para algo grande. Ou que fosse na igreja, ou que fosse para assumir uma empresa, ou que se fosse para, não sei, para ser um cientista, qualquer coisa. Daniel era preparado. O que acontece? Pronto. Outra situação. É arrancado. Os persas vêm e tomam Daniel. Leva ele longe. Para a casa de outro rei. Artaxerxes se chamava, alguma coisa assim, mas mais ou menos assim, não sei soletrar, bem difícil letrar esse rei. Os persas. Os três. Os três, eu quero que você entenda algo aqui, irmão. Agora olha para mim aqui. Os três, aonde eles estavam naquele momento, eles achavam que aquilo era uma vida que eles iriam ter. Os três imaginavam que o seu futuro era algo a qual eles imaginavam. Só que chegou um rebuliço do inimigo na vida deles, vamos dizer assim. Existia uma situação que eles foram arrancados da vida que eles queriam ter, da vida que eles imaginavam que eles iriam ter, e foram levados bem longe da onde eles imaginavam. Então, irmãos, a gente às vezes é bem assim. Alguns se acham super preparados e dizem: o meu futuro é tal. Outro diz: meu pai, eu sou o queridinho do meu pai e da minha mãe, ele vai me levar, eu vou conseguir. O outro foi um cara que nasceu no lugar, teve uma sorte na vida aí, e estava num bom emprego, estava num bom lugar, e aí ele diz assim: cara, meu futuro é garantido, estou sossegado. Um com Deus, um conhecendo a Deus, o outro não conhecendo a Deus, o outro mais ou menos, quem sabe, mas os três, nenhum deles teve
teve o fim que eles queriam ter. Eu tenho certeza que quando José, imagina, se coloca no lugar de José, sendo vendido como escravo, ele diz: pronto, acabou minha vida. Neemias é um pouco diferente, porque ele deixa tudo aquilo para conhecer aquilo que ele não conhecia ainda, mas ele deixa tudo para trás. Daniel, mesma coisa, arrancado para ir servir como eunuco pior. Não está na Bíblia, mas eu já li um pouco. Há uma grande possibilidade de Daniel ter sido castrado, porque os eunucos que serviam para os medo-persas eram castrados. Eunucos eram serviçais. E se você começa a buscar na arqueologia um pouco, você vai ver que os medo-persas eram aqueles reis barbudos. Então, se você olhar na internet, lá você vai ver as imagens de arqueologia. Então, eles cravavam, eles desenhavam nas pedras. E geralmente os serviçais que estavam do lado não tinham barba. Por quê? Porque a barba era um simbolismo de masculinidade. E os eunucos que eram castrados, eles perdiam isso. Eu não estou dizendo que eles viraram outra coisa, viu, irmão? Não confunda, tá? Estou dizendo que eles foram castrados, eles eram castrados. E por isso que eles são relatados, não pintura que não existia, mas eles eram nas pedras, eles eram, você pode ver que eles não têm barba. Porque quando era castrado, eles começavam a diminuir os hormônios masculinos e parava de crescer a barba. Agora você imagina o que aconteceu na cabeça desses caras. Então, irmão, tem vezes que a vida é assim. Tem vezes que você imagina algo, só que a vida não te coloca aquilo ali. Mas há algo tremendo nesses três caras. O primeiro, quando ele chega no Egito e vai servir a Potifar, diz que aonde que Daniel metia a mão, o negócio prosperava. O que acontece? Chega a mulher de Potifar, bate o olho no piá. Com certeza era um piá bonito, vai lá o quê? Tenta seduzir, não é verdade? A história não é assim? Tenta seduzir, ele diz: não, não posso. O que eu aprendi de Deus não me permite. Neemias vai para Jerusalém para ajudar a reconstruir os muros. Quando ele está aí lá em cima trabalhando, o que acontece? Chega Sanbalate, Tobias e começa a afrontá-lo com palavras. Diz: vocês não vão conseguir, você é um incapaz, esse povo nunca vai conseguir dar a volta. Começa a insultar Neemias. Daniel, vocês conhecem a história? Quando eles chegaram lá, o rei pegou e começou a querer mudar a maneira dele, mudar a alimentação para que eles ficassem gordinhos, aquilo. Começou a entregar comida de rei para eles, manjares. O que ele falou? Não, eu não comerei a comida desse rei. Foram lá, colocaram um decreto. O rei onde ele morava colocou um decreto: aqui ninguém pode orar. Aqui existe uma estátua minha e só eu posso ser adorado. Daniel orava 3 vezes por dia com as janelas abertas aos 4 ventos. O que aconteceu com Daniel? Foi colocado numa cova de leões. O que eu vejo nesses 3 homens é algo fantástico. Escuta. O primeiro deles, José, foi um homem que teve uma característica tremenda no seu coração. Porque depois que ele estava já lá, abençoado no Egito, vocês conhecem a história, e a fome comia no mundo inteiro, e aquela fidelidade que tinha na vida de José fez ele, e o que Deus estava em José, revelando os sonhos, fez com que o faraó pegasse José e colocasse, vocês lembram, como governador do Egito, correto?
E diz que quando ele era governador, ele pegava e começou a armazenar comida. E quando os seus irmãos com fome, aqueles que lhe pegaram e lhe colocaram naquele poço, lhe venderam como escravo, vem passando fome. Se vocês olham a história que está de Gênesis 37 para frente, é tremendo, porque diz que quando ele vê os irmãos, havia um rancor muito grande no coração de José. E José, quando fica comovido, ele tem algo que nós falamos aqui há um domingo atrás. Ele traz uma característica que é fundamental, e em todos os livros de teologia que você vai ler, ele vai determinar como a característica mais importante da vida de José. Ele perdoa os seus irmãos. E nós falamos de perdão no último domingo, da importância que é perdoar. E é tão tremendo e lindo essa história, eu já li várias vezes, que diz que quando chegam os seus irmãos, diz que ele se retira a um quarto à parte, e diz que ele gritou e chorou tão alto, que diz que todo o Egito conseguia ouvir, pela dor que ele levava durante anos dentro do seu coração. E diz que quando ele volta perante seus irmãos, ele arranca a sua máscara, não era máscara, a sua pintura, tudo aquilo que ele levava de honroso, que era o cargo que ele estava, todas aquelas coisas de Egito, ele arranca aquilo. É tremendo, irmãos, porque é como se fosse aquele moço falar assim: olha, esse não sou eu. E diz que ele libera perdão. Neemias traz nele uma característica fantástica que nós falamos em outro domingo. Ele sai da sua posição de conforto, ele sai da sua posição onde ele estava sendo honrado, porque ele ficou sabendo que existia um povo que estava morrendo, que existia uma fé que estava sendo apagada, que tudo aquilo que ele ouviu falar, mas que ele não conhecia, que era a raiz de Deus, o que seus pais cultivavam. Ele sai, ele abandona tudo e vai para ajudar a um povo a restaurar as suas casas, levantar de volta as suas casas. Ele era movido com algo que nós falamos no primeiro domingo. O amor que Neemias tinha no seu coração pelos outros era algo fora do comum, que ele largou tudo para ir ajudar um povo a qual nem ele conhecia. Só que hoje, irmãos, nós vivemos num mundo em que nós olhamos só para nós mesmos. Nós vivemos em um mundo que parece que só o meu é o que importa. Neemias largou tudo, comovido de um amor a qual ele não conhecia, e vai para Jerusalém e começa a restaurar aquilo que estava destruído, restaurar os muros da grande cidade. Daniel traz outra característica fantástica que nós falamos, que é algo chamado integridade. Se você ler a história de Daniel, nós não temos tempo, mas se você ler a história de Daniel, Daniel traz a sua característica principal, a integridade. Em nenhum momento ele deixou de acreditar naquilo que lhe foi ensinado. E diz que a integridade no coração de Daniel fez com que ele sempre servisse aos reis. E nos três eu encontro uma característica que nós falamos, que é a fé. Os três acreditaram que mesmo na situação dramática em que eles se encontravam, eles não deixaram a fé no seu Deus, não desonraram ao seu Deus. E os três tinham sonhos e visões. José interpretava os sonhos do faraó. Daniel interpretava os sonhos
de 3 reis, Dario, Sírio e Artaxerxes e Belsazar, pode ser até 4. Neemias acreditava numa Jerusalém que ele nunca tinha visto. Escute, meu irmão e minha irmã, escuta aqui. Você não pode deixar os teus sonhos morrerem. Você tem que continuar acreditando naquilo que você não vê, que é a fé. Os 3 acreditaram no Deus que eles serviam. Os 3. Independente da circunstância em que a vida toda lhe encontrasse, eu encontro neles uma característica: nenhum deles fez aliança e se deixou levar pelo reino que não era de Deus, que estava nas suas costas e a qual eles viviam. Escuta, meu irmão, você não precisa se corromper. Nenhum deles precisou se corromper para ser honrado. Nenhum deles precisou fazer aliança com rei nenhum para ser honrado. Nenhum deles, agora eu vou pegar forte, meu irmão, escuta o que eu vou te falar, que isso existe muito na igreja. Nenhum deles precisou fazer aliança com político, governamental para ser honrado. Nenhum deles se dobrou ao que o mundo determinava e as leis que o mundo determinava para desonrar ao seu Deus. E todos tiveram cadeiras de honra, todos. José, Neemias e Daniel se tornaram governadores em terras estranhas, e nenhum deles precisou se corromper para poder ser honrado. Escute, irmão, há princípios na nossa vida que precedem a honra. Eu não preciso me corromper para ser honrado e para ter cadeiras. Sabe por quê? Porque todo mundo hoje quer holofote. Todo mundo hoje quer que os holofotes batam nele. Eles querem ser honrados para serem conhecidos. Querem cadeiras e tronos para serem conhecidos perante a sociedade. Querem cadeiras para ter poder, para que os outros possam ver o que ele era e o que ele se tornou. E isso eles fazem custando o que custar. Só que, meu irmão, Deus não precisa. Deus não vai te fazer você honrado. Escute o que eu lhe digo. Deus só vai te colocar você em trono por um propósito. Deus só te entregará a cadeira de honra por um propósito. Não é para Ele fazer você conhecido, é para Ele usar a tua vida para que Ele seja conhecido. O holofote não vai bater em você. O holofote está aqui, sabe aquele um canhão de luz assim que bate em alguém para ele aparecer? O holofote vai bater em você não para você ser conhecido, é para você fazer o nome dele ser reconhecido no mundo como seu único e suficiente Salvador. Deus não vai te colocar em cadeira de honra. Deus não vai te colocar em cadeiras de holofote para você conquistar seguidores no Facebook, no Instagram e nas redes sociais. Ele irá te colocar em cadeira de honra para que você faça seguidores dele. Nós não precisamos de seguidores para a gente, nós precisamos de pessoas que sigam a Ele. Não sou eu que tenho que ser conhecido, é Ele que tem que ser reconhecido. E uma pessoa só vai conseguir ver isso na tua fidelidade, na tua integridade, no teu amor pelo próximo. Eu escrevi algo aqui, irmãos. Deus não precisa de homens com ministérios mundialmente conhecidos. Deus precisa de servos que sejam conhecidos de Deus.
Porque a gente só pensa assim hoje. Eu quero ser conhecido. Principalmente dentro da igreja, pastor Carlos Alexandre. As pessoas querem aparecer. Eu quero pregar bem. Eu quero ser tremendo. Eu vou estudar para que Deus me dê palavra revelada. Aí a primeira coisa que acontece, sabe o que acontece? Vai, prega, é tremendo. Deus opera, porque Deus usa até um burro para falar. Ele diz que se nós não falarmos, as pedras falarão. Pega, a primeira coisa que faz, posta. Pá! Se fosse só postar, maravilhoso que seja o evangelho pregado. O problema é que acontece nas quatro paredes, nos banheiros e nos bastidores. Não sai da internet para ver quantas curtidas e quantos compartilhamentos teve a sua mensagem. Sabe o que a única pessoa quer? É ela ser reconhecida. Mas eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Como é que diz aquela canção? Que vocês conhecem, me ajuda, que eu não lembro da minha canção. Como é que diz? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Me ajuda? Glória. Conheçam a ti. Olha só que tremendo. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Vem, Kelly, me ajuda. Olha que lindo, irmãos. Faça em mim que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Isso, adore, feche seus olhos, adore a Ele mais e mais. Olha, no Santo dos Santos, tua fumaça. Eu quero ser escondido pela fumaça dele. Só Deus. Eu quero somente que Ele me veja. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Escute. Você é José. Você é Neemias. Você é Daniel. É forte quando se diz que alguém é castrado. Você imaginou alguém ser castrado e não poder reproduzir? Só pode dizer, quem sabe pessoas como o Pascoal que não podiam ter filhos. E falar assim, eu não vou conseguir deixar a herança. Não há multiplicação em minha vida. Quem sabe é difícil você ser arrancado de um propósito e jogado como escravo em outro. Mas o Senhor chama esses três, cada um com um propósito, escute. José foi chamado para dar pão em uma terra que era seca. Aonde não havia provisão de pão, não havia trigo. José foi arrancado de um lugar, levado a outro, para que ali ele pudesse fazer multiplicação de grãos. Deus não te arrancou de um lugar e te trouxe para esse lugar hoje. Quando eu falo desse lugar hoje, eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando da tua posição como família. Estou falando de onde você se encontra hoje. Te fez você passar, os três passaram por desertos,
para chegar aonde Deus queria. Entenda algo: aonde você está hoje é o propósito de Deus. Não é onde você imaginava, é aonde Ele te colocou. É hoje. Eu tenho uma palavra revelada diante de Deus para você. Pegue isso. Deus te arrancou da onde você não queria e hoje te colocou aonde você não quer estar. Mas é aonde as coisas irão acontecer. José foi chamado para encher de grãos os celeiros do Egito. Neemias, por sua própria... Eu acho tremendo Neemias. Sabe por quê, irmãos? Porque foi um homem que acreditou em Deus sem nunca ter visto nada de Deus, só ter ouvido falar. Ele ouviu e creu. Ouça e creia. Escute, eu vou repetir isso para você. Ouça o que Deus tem para você e creia no que Deus tem. Ele foi levado para um lugar onde tinha que restaurar muros. Deus está levantando pessoas aqui para um propósito de restauração. Deus te arranca de um lugar, te leva para outro difícil, mas com o propósito de restaurar. Tem pessoas aqui com o propósito de restauração. Deus usará a tua vida para ser restaurado. Não somente a tua, mas para restaurar de outros. Na época de Neemias, ninguém conhecia a palavra. A palavra tinha sido esquecida. Então chega num dia, um camarada encontra nos escombros uma Bíblia. Pastor Carlos. Eu imagino que aquela pessoa, ela chega para Neemias, que era o líder. E tem um detalhe muito lindo, irmãos, também, que eu gosto sempre de comentar quando falo de Neemias. Neemias foi um homem fantástico, porque Neemias não olhava a classe social. É tremendo que Neemias, ele teve um papel, se você ler lá tem um capítulo que só fala de pessoas, e fala lá que o obreiro, ele estava junto com o cara que fazia a joia. O farmacêutico estava trabalhando na restauração do muro com uma pessoa que não tinha nada a ver. E todos com as suas famílias. Neemias nos mostra que não existe divisão no reino. Não existe mais rico, mais pobre. Não existe mais instruído e menos instruído. Todos são uma mesma família. E eu imagino que eles chegam assim, que nem aquele cara chega para Neemias e fala: Neemias, eu encontrei esse livro, Neemias. E ele diz assim: é a palavra de Deus. Mas será que a gente vamos usar a palavra? Porque não precisa. Escuta, estamos tendo culto ali. Existia já aí um sacerdote, tinha Esdras, que conhecia a Bíblia de cabeça. Escuta, diz que Esdras era um homem que estava junto com Neemias, mas ele conhecia a palavra, então ele pregava, e tinha culto, tinha os sacerdotes, tinha os levitas, mas não tinha nenhuma Bíblia. Então ele chega para Neemias e fala assim: o que é isso, Neemias? Ele fala assim: é a palavra de Deus. Nós temos que voltar a levar a palavra para o templo. E diz que ele volta correndo. Diz que ele vai. Escuta, eu anotei aqui, olha que lindo isso, irmãos. No capítulo 8 de Neemias, no verso 9, diz assim, escute. Eu vou ler para você, só presta atenção para mim aqui. Depois você lê na tua casa a história inteira. Neemias e o sacerdote Esdras e o escriba e os levitas que ensinavam o povo. Ou seja, estou falando, existia um culto, pastor. Existia um culto.
Existia música, existia louvor. Existia palavra, o escriba era aquele que falava. Existia o sacerdote que intercedia e orava. Estava tudo acontecendo. Mas então diz que eles chegam àquilo que eles acharam. E diz assim: e ensinavam o povo. E este dia que eles chegaram com a Bíblia foi consagrado ao Senhor vosso Deus. Ele dizia: pero que não lamentei-vos, ou seja, não chorem. E aí diz que todo o povo, eu imagino que eles devem ser colocados, e diz que eles colocaram de pé e começaram a ler a palavra. Não é simples, não é, Cecília, a história? Colocaram de pé um púlpito, assim, imagino como esse, não sei. Botaram a palavra e começaram a ler. E diz que todo o povo que ouvia a palavra chorava. Quando eu li isso, irmãos, eu achei fantástico. Porque a gente pensa em todo o culto. A gente pensa em todos os momentos do culto. Na transmissão. No louvor, ensaiamos louvor a semana inteira. Uma crítica para nós mesmos, viu? É grupo daqui, grupo dali. Só que quando a gente se coloca de pé, hoje, no culto e lê a palavra, as pessoas não choram mais. A gente tem que voltar para a palavra. Isso aqui não pode ser um livro esquecido. Isso aqui é o livro mais vendido do mundo, mas eu creio que é o livro menos lido. Eu vejo, irmãos, eu não gosto de ser crítico, sabe? Mas eu vejo gente que posta, tô lendo. Esse dia eu vi um fulano, eu recomendo tal livro, tal livro, tal livro, tal livro, tal livro. E manda foto e posta foto daquela montoeira de livro. Todo mundo compra a Bíblia. Eu tenho a Bíblia Thompson, eu tenho a Bíblia King James, eu tenho a Bíblia Almeida, eu tenho a NVI, compra. E tem, na sua prateleira tem 30 Bíblias. Mas ele lê outro livro, pastor Carlos. E diz que Neemias encontrou uma palavra. E diz que ele é tremendo porque o amor daquele homem, a fé que ele teve, restaurou a aliança do povo com Deus. A aliança da tua vida, ela é restaurada pela palavra. Eu vou te falar algo, se você não tiver tempo, nos teus dias de hoje, e você só tem tempo um dia da semana para vir na igreja além do domingo, por exemplo. E se você for, eu vou te falar uma coisa de coração. Se é para você vir optar para vir ensaiar, para cantar, e você não tem outro dia para abrir a Bíblia, eu vou te falar, saia do louvor e fique esse dia na tua casa lendo a Bíblia. Eu estou pegando como exemplo um departamento. Porque a palavra, ela restaurará as suas alianças. A restauração que Neemias fez, não fez somente na parte externa. Deus restaurou na época de Neemias os interiores dos corações que estavam desamparados. E Daniel foi um homem de muita integridade. O mundo lhe oferecia um montão de coisa. Ele dizia, não, eu daquilo ali eu não me alimento. Eu não preciso me alimentar de corrupção daí fora
para que eu possa me prosperar. Eu não preciso me alimentar de doutrinas que levam de ventos, como diz a palavra, de um lado para o outro, para que eu possa crescer. Diz que Daniel tinha um costume, de orar 3 vezes ao dia. Diz que ele abria as 4 janelas da onde ele morava. Daniel era um homem que não tinha vergonha do Deus que ele servia. Independente do que o mundo poderia lhe influenciar, ele não abandonava as crenças no seu Deus. Só que José, irmãos, eu quero entregar uma revelação para você, escuta. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que Deus irá te honrar sim, escute. Deus irá te honrar na terra de um Deus estranho. Deus irá te honrar sim, no momento em que você não imaginar e que você esperar, porque os 3 foram surpreendidos por Deus na sua fidelidade. Pegue isso que eu vou lhe falar. Continue íntegro. Não mude o seu coração. Eu vou finalizar. Continue com fé, acreditando nos sonhos. Levante a tua cabeça. Não fique focando no problema. Deus te arrancou de lá e te trouxe hoje aqui, porque aqui é o propósito dele. Ele usará a sua vida para restaurar outras. Seja íntegro. Continue amoroso. Não perca a sua fé. Quando eu li a história de José, o Senhor colocava uma palavra no meu coração. Para essa igreja, agora eu estou dizendo para essa igreja. Olhe para a história dele, escute. Quando tudo estava seco, ele começou a armazenar. Ele começou a guardar os grãos, correto? Começou a guardar e armazenar os grãos. De repente, não havia mais comida em lugar nenhum. Aí diz que aquele povo vinha para ele. E ele tinha o quê? Ele tinha alimento. Ele falava assim: agora, então tá. Que alimento? Eu tenho. E disse que aquele povo chegava, ele dava alimento. E aquele povo não tinha como pagar, entregava a terra para o Egito. Assim diz a história, depois você lê. E quando eu vi isso, Deus falava algo no meu coração. O Senhor dizia: igreja, isso é para a nossa igreja agora, tá? Para você que está aqui. Enche. Enche o celeiro. Deus está chamando aí você para se encher, para se escute. Você vai ter que começar a buscar a palavra. Começa a se encher de conhecimento. Começa a se encher da presença dele. Busca. Se enche. Agora é momento da gente. Estou tudo arrepiado aqui, irmãos. Agora é momento da gente se encher. Então você vai se encher lá, sozinho, porque Deus tinha dado algo para ele. Uma revelação Deus vai te dar. E você vai se encher. E quando vier alguém sedento, com fome, você vai dar. Escute. Eles vinham com fome e José dava. Ele se enche. Vai aparecer gente na vida de você dar de Deus para ele. Fala do amor dele. Fala o que está aqui dentro. Esses dias eu falava com Deus. Eu dizia assim, porque às vezes assim, o que nós vamos pregar? A gente quer buscar aquela coisa teológica. A gente quer buscar tudo isso. Aquela coisa toda. Aí vê pregador aqui e ali. O Deus falava para mim: fala o que está dentro de você.
Fala o que você tem para dar. Desde esse dia eu comecei a mudar a minha maneira até mesmo de ver a palavra, de pregar. Escute, dá o que está dentro de você. Fala das maravilhas que Deus fez. Ei, se encha de Deus e dê. Se encha de Deus e dê. Porque quando nós darmos o que nós temos, Deus nos dará a terra. José chegava e entregava o pão, e Deus dava a terra. E escute, igreja, nós somos chamados para um exército. Escuta, hoje o diabo vai apanhar aqui, porque eu não estou sozinho, eu estou com um exército aqui. Escuta, a terra está aí fora, ó. Está aí, ó. Está na mão. Está na mão do inimigo. Diz que ele é o príncipe aí fora. Só que a revelação para José diz que quando José dava pão, Deus dava a terra. Quando eu e você começarmos a dar de Deus, leia a palavra, conheça versículos, conheça a história, porque diz a Bíblia que o Espírito Santo vos fará lembrar no momento em que você precisar. Se você não ler, se você não entender a palavra, você não vai ter para dar. Ei, enche o teu celeiro, enche o teu celeiro, mas não é para você crescer, é para ele aparecer. Ei, não é para você armazenar. Ei, sabe por que Deus te dá dinheiro? A Tânia vai entender o que eu quero dizer, Tânia. Esse dia eu vi algo que dizia assim: aonde você acha, Tânia, que tem mais unção? Estou fazendo uma pergunta para você. Aqui na igreja ou na tua empresa? Eu digo para você que é na tua empresa e é na tua vida. Sabe por quê? Porque através da tua empresa Deus pode levantar inúmeras igrejas. Através de você, de um que saiba abençoar. Deus só dá dinheiro na vida de alguém com um propósito: de ele ser bênção e provisão da vida daquele que ele não tem. Então Deus nos abençoa, não é para que eu apareça, é para que eu possa ser propósito na vida de alguém que não tem, no ministério de alguém que não tem. E eu tomei essa palavra para mim, pastor Carlos, porque eu digo assim: Senhor, eu quero isso para mim. Sabe por quê? Porque eu quero que a nossa igreja, eu sei que a nossa igreja é missionária no Paraguai, mas sabe o que eu queria? Que a nossa igreja possa abençoar, como nós já fizemos, abençoar missionários em outros países, em outros lugares, aqui no Brasil. Eu quero que o Senhor nos encha os nossos celeiros, para que nós possamos mandar, para que a palavra dele seja conhecida. Irmão, não estou falando veja bem o seguinte, eu falei quase 1 hora, eu tenho que terminar, mas nós não estamos falando aqui de milagre, nós não estamos falando aqui de vidas prósperas. Sim, Deus vai te prosperar no propósito dele, sim. Há uma unção de prosperidade muito grande sendo derramada sobre isso, porque essa palavra é uma palavra de prosperidade. Daniel, Neemias, José foram extremamente prósperos. Só que antes da prosperidade houve túnica rasgada, houve deserto, houve humilhação. Quem sabe você está se encaixando. Houve celeiro sem grãos. Mas primeiro nós temos que passar para todos esses processos, para que depois haja prosperidade, para que depois haja família, para depois que haja multiplicação. Eu quero finalizar novamente com José. Durante 40 anos, José teve como governador do Egito. E chegou um momento da sua vida que ele teve 2 filhos. E um, ele deu o nome de Manassés. E o outro,
Ele deu o nome de Efraim. Eu quero que isso seja para a sua vida, escute. O primeiro que chamou Manassés, ele disse: Deus me fez esquecer da terra do meu sofrimento. Deus vai apagar as dores do passado na sua vida, daquela terra. Foca na terra em que você está hoje. E depois ele teve outro filho, a qual ele colocou o nome de Efraim, que diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você reflita nessa palavra. Essa palavra de hoje, somadas às outras 4, ela se chama honra. Os 3 personagens foram honrados por Deus na sua fidelidade. Deus irá te honrar. Deus irá preparar cadeira de honra para você. A palavra honra na Bíblia, ela chama kabod. Por isso quando morreu o filho de Finés, ele fala kabod, foi-se a glória. A palavra kabod significa honra, significa glória. A glória do Senhor na tua vida. Não é a tua glória. Ele vai fazer você brilhar sim, mas é a glória dele que vai aparecer. Sabe por quê? O holofote não vai bater em você. Você vai ser o holofote. Escute diferente. Quando o holofote bate em mim, faz eu brilhar. Não. Você vai ser o holofote. A tua luz brilhará nas vidas. A tua luz. O que sai de você, a tua vida, a tua integridade, o teu amor, a tua fidelidade com Deus, ela será luz na escuridão de vidas que estão por aí fora. Você será o holofote. Não é o holofote que vai bater em você. Você vai ser o holofote. Deus vai fazer você brilhar, mas a glória, a honra dele vai fazer com que saia de dentro de você e a glória dele apareça. Feche seus olhos, eu quero que você entregue hoje. Quem sabe você fala: pastor, mas eu estou no Egito ainda. Eu estou igual José lá no começo, dentro do poço. Rasgaram as minhas túnicas, as minhas vestes. Quem sabe você diz assim eu estou igual o Daniel, me castraram. Eu não consigo multiplicar nada. Tudo que eu meto a mão não prospera. Mas nós vamos orar e Deus irá reverter. Hoje muda o teu caminho. Só que o segredo está em você armazenar. O Senhor nos chama a restaurar a aliança. A palavra. Ela que tem que prevalecer no culto. Não é o louvor. Não é quem prega. Não é quem está na recepção. Não. É a glória dele que tem que aparecer. E nós daremos pão, e ele nos dará a terra. Eu profetizo essa palavra sobre a tua vida, sobre a minha vida. Nós daremos pão, e ele nos dará a terra. Vamos adorar o Senhor? Eu quero que você nesse momento feche seus olhos. E todo seu amor. O Senhor ele vai mudar a sua maneira de pensar a partir de hoje. A partir dessa, não vou chamar de campanha não, isso não é. Desses princípios que você conheceu, que está na vida desses homens, que nós aprendemos aqui. Porque é Ele que irá aparecer, não nós. Nós seremos canais de bênção na vida daqueles que não têm.
de todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor, nós nos apresentamos, Senhor, nessa manhã. A tua palavra, Senhor, ela diz que nós teremos honra. Esses teus homens, esses 3 homens, eles foram honrados, foram afligidos, humilhados, sofridos, mas o Senhor arrancou eles de um lugar e trouxe um lugar tão difícil, para que eles possam ser prósperos e para que tu possas ser luz através na vida deles, no momento em que o mundo estava perdido, Senhor, na mão do inimigo. É uma situação muito semelhante à que hoje nós vivemos. Nós vivemos em um mundo muito difícil, em que o mundo está na mão do inimigo. Olha aí fora, Senhor. Eu sei que tu pode me dizer, mas filho, a igreja não se posiciona. A igreja, pelo contrário, ela faz alianças com o mundo. Eu sei, Pai, que quando eu oro dessa maneira, porque eu estou fazendo uma oração para Ti nesse momento, eu sei que o Senhor ministra no meu coração, e eu lhe digo, Senhor, mas eu sei que eu não estou falando, Senhor, de legalidade, eu não estou falando de doutrina, Senhor, eu não estou falando de vestimentas, de costumes. Eu estou falando, Pai, que nós precisamos, Pai, mudar as nossas bases fundamentais cristãs. Eu estou falando, Pai, de uma aliança que faz, de igreja que faz aliança para ser honrada, para ter cadeiras de honra em governos, em cadeiras de vereadores, de prefeitos, de governantes, de presidentes. Pai, eu me nego, Senhor, guarda a minha vida e dessa igreja, dos irmãos que estão aqui e daqueles que nos ouvem pela internet, nos guarda. Restaura, Pai, as nossas bases de fidelidade, de integridade, Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor encherá os nossos celeiros, Senhor. Eu te peço, Pai, que nós conheçamos o Teu propósito de que a vida aí fora, ela é mais importante do que as finanças da igreja. Oh Senhor, traga uma prosperidade sobre o que aqui estão. Traga, Senhor, uma prosperidade, Senhor, e transforme eles como abençoadores, Pai, de missionários. Pai, transforma essa igreja próspera, não para construir um grande templo, mas que para que templos pessoais sejam edificados em seu corpo e espírito, que nós possamos ser prósperos, Senhor, para ter projetos sociais, aonde faz que o Teu Evangelho chegue às pessoas que não conhecem, para que a Tua luz, Pai, venha a aparecer. Nós não queremos, Pai, ou que o Ministério Sementes da Fé seja um ministério reconhecido no mundo. Nós queremos que o Teu nome, através desse ministério, Pai, seja Senhor e Salvador dessa terra. Levante aqui dentro, Pai, jovens missionários. Eu oro, apresento, Senhor, a vida do pastor Carlos, da pastora Marcela, que estão aqui nessa manhã, representando os jovens. Senhor, levante dentro dos jovens, Pai, comece a ensinar a palavra para eles, comece a colocar, Pai, quebre todas as barreiras, todos os impedimentos, porque eu sei que tem gente que fala assim, eu leio a palavra e não entendo. Agora, Pai, eu te peço, Senhor, uma unção, Pai, de revelação da Tua palavra, que eles possam ler e entender, que o Senhor possa, Pai, usar a vida deles. Eu profetizo agora, Pai, sobre essa igreja, missionários, Pai, eu digo e profetizo, Pai, através dos jovens, dos velhos, Pai, de qualquer um, de qualquer idade, Pai, que o Senhor levante pregadores, Pai, comprometidos com a Tua palavra, comprometidos contigo, para que eles possam ser luz, músicos, Senhor, que busquem a Tua presença, antes de tocar bem. Ah, Senhor, levante um exército de levitas,
vidas, comprometido com a tua palavra em primeiro lugar, antes, Pai, do que o talento musical. Rabachou a manarrece, rabadaceia, no machau eminiquiosai. Ei, irmão, começa a batalhar agora. Você é o exército do Senhor, começa a orar, porque potestades estão caindo aqui nessa manhã. Comece a interceder, comece a marchar, porque o diabo vai perder nessa manhã. Você vai ser honrado sim, a luz dele irá brilhar na sua vida. Nós seremos uma igreja diferente. Eu profetizo, Pai, uma igreja diferente, Senhor. Rabanamachou amanarraçou emesiokai Doi manachou a ramanasei Duribissou a manakepio no dachai Duriminiçou a manarrachou a rabacé. E todo o seu amor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça sempre, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração, ela é profética para essa igreja. Deus irá mudar a sua vida, eu não tenho dúvida disso. O lugar aonde você está hoje é propósito de Deus, creia nisso. Levante a cabeça, olha, há um horizonte gigantesco para você caminhar, gigantesco, enorme, enorme, enorme. Cabeça baixa? Não. Dificuldade? Sim. Mas o Espírito de Deus está contigo. O Espírito de Deus esteve com José no Egito, esteve com Neemias na Babilônia, e esteve com Daniel nos Medos Persas. Não importa, o pau pode estar comendo aí fora, mas Ele continua contigo. Ele continua contigo e abrirá portas que você nem consegue imaginar. Amém, igreja?